A paz, Senhor, irmãos. Aqui é a pastora Socorro e nós vamos estar hoje dando continuidade ao nosso estudo. E hoje nós vamos ver o versículo 3 e 4, né? Que diz assim: E quando dali passares mais adiante e te chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. A palavra aqui vai nos dizendo que Samuel, ele chega para Saul, ele diz: olha, quando tu chegar ali mais adiante, né, perto do carvalho de Tabor. Carvalho de Tabor aqui, irmãos, era um ponto de referência. Carvalho de Tabor aqui era uma árvore de grande porte, semelhante ao carvalho, que servia de ponto de referência no caminho de Betel. Então, irmão, aqueles 3 homens, eles estavam subindo para Betel. Nós sabemos que Betel significa casa de Deus, significa altar de Deus, lugar de adoração a Deus, né? Então nós podemos o quê? Concluir que aqueles homens, eles estavam subindo até Betel, né? Para adorar, para ir de encontro, talvez algum levita que estivesse ali naquele lugar, porque nós sabemos que o povo estava longe de Deus ali naquela época, né? Não tinha lugar certo para adoração ao Senhor. E então Betel seria um dos lugares onde o povo subiria para estar junto a Deus, para estar buscando o Senhor. Então aqueles 3 homens estavam ali naquele caminho. E aqui Samuel, ele nos traz o quê? O segundo sinal de Deus para a vida de Saul, dizendo para ele, né, que mais adiante ele chegaria ali, ele teria encontro com aqueles homens. E ele diz que um daqueles homens ofereceria para ele 2 pães. Então, nós podemos ver aqui que o Senhor queria falar algo através daqueles 2 pães, né? Através daqueles 2 pães, o Senhor tinha algo para falar, para trazer para a vida de Saul. Nós sabemos, irmãos, que Saul, ele era um lavrador de terra, né? Ele era um agricultor, ele mexia com a terra. E quando Samuel diz para ele: olha, vão te oferecer 2 pães, tu vai aceitar? Samuel sabia muito bem que Deus falaria com Saul através daquele alimento, através daqueles pão, né? Porque o pão, irmãos, ele era, e até é hoje em dia também, né, um dos alimentos mais importantes da nossa mesa, né? E naquela época passada era muito mais. Diz que a mesa de um agricultor, ela tinha pão em abundância, né? Saul sabia muito bem o que significaria o pão, né? O pão simbolizava o suprimento para a vida física, né? O próprio Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar, pedindo a Deus o pão de cada dia, né? Então Deus, através daquele momento ali de Saul com aqueles homens, dando para ele aquele pão, estava querendo dizer para ele que ele estaria ali na frente daquela grande obra, à frente daquele grande povo. Ele estaria ali como rei, guerreando aquelas batalhas na frente do povo de Deus, na direção de Deus, e que Deus estaria
trazendo a providência necessária para ele, que não iria faltar na mesa dele o alimento, né? Nem o físico, e também não iria faltar o alimento espiritual. Deus estaria ali sustentando a vida de Saul, enquanto ele estaria ali naquela grande obra, naquele grande trabalho. E também, irmãos, é assim que o Senhor continua fazendo, né? Nos dias de hoje, essa palavra não foi só para aquele momento, essa palavra também é para cada um de nós hoje, que aceitamos esse chamado. Não é fácil, né? Não é um chamado fácil, mas é um chamado especial, é um chamado divino de Deus para estarmos realizando a obra do Senhor, para estarmos à frente do seu povo, né? Como o Senhor falou desta forma ali para Saul, ele também diz para nós hoje também, né? Para cada um de nós que estamos à frente da sua obra, né? Trabalhando. Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele vai trazer a providência necessária daquilo que nós precisamos, quer seja material ou quer seja espiritual. Deus cuida daquele que se dispõe a fazer a sua obra e a servi-lo, né? No passado foi assim e hoje não é diferente. O Senhor continua o mesmo. Em Êxodo, no capítulo 16, versículo 3 e 4, diz que os filhos de Israel, eles murmuravam contra Moisés e contra Arão, ali no deserto, dizendo: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Porque tem nos trazido até este deserto para nos matar? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Então, irmãos, o Senhor, ele vem nos trazendo esses versículos para que nós possamos entender que ele é o provedor das nossas vidas, né? Israel ali estava no deserto, né? E já lamentando de ter até mesmo saído do Egito. Quantas vezes, por não termos tudo o que queremos, nós nos lamentamos, né? Nós reclamamos com Deus, né? E na vida daquele povo não foi diferente, né? Eles já estavam ali murmurando, reclamando, porque saíram do Egito e agora eles estavam no deserto e eles estavam sentindo falta do pão que tinha lá no Egito. Mas Deus, ele supriu a necessidade daquele povo, né? Ele trouxe pão dos céus. Não foi qualquer pão, foi o pão de Deus. Jesus também, irmãos, nos disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, irmãos, o Senhor, ele usou aquele símbolo daqueles dois pães, para que Saul pudesse entender que enquanto ele estivesse ali, executando a sua obra, o Senhor estaria cuidando, o Senhor estaria trazendo a providência para ele, né? O Senhor estaria o sustentando. E que nós também possamos também estar nos alimentando do verdadeiro pão do céu, né? Que é Jesus, pão de Deus, pão que veio da parte de Deus para nossas vidas, aquele que traz a providência daquilo que nós precisamos, aquele que nos sustenta, aquele que tem nos dado vida para com Deus, né, irmãos? Então, que o Senhor possa abençoar os irmãos nesta noite, né, com esta palavra, neste dia, né, com esta palavra,
e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais no coração de cada um dos irmãos, amém? Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. E que Deus também abençoe cada um dos irmãos, amém?